sou um Anussim, como muitos de vocês que são e ainda não o sabem. O que eu quero trazer para vocês nessa data é algo muito importante. Eu quero que vocês olhem para a tela, essa tela que eu fiz por inteligência artificial, e vejam os rostos ali desses judeus. Identifiquem-se com eles. Procurem a identidade. Eu acredito que cada um de vocês vai se achar nessas fotos, por características físicas, características espirituais, de toda forma. Então, essa foto retrata os judeus dos últimos dias. Os judeus que a Torá diz que virão. Como eu já falei, eu sou Anussim. Meu pai e minha mãe eram primos. Né? Um costume lá no Nordeste, né, que sou nordestino, embora o sotaque não revele, porque estou há muito tempo no sul de São Paulo e nós temos um sotaque semelhante ao do pessoal de Curitiba, né? Mas eu sou nordestino. Meus pais se casaram entre famílias, porque era um costume judaico, né, por causa da Inquisição. Então isso virou rotina no meio dos Anussim. A história dos Anussim, judeus forçados, é uma das páginas mais dolorosas, mais doídas e, ao mesmo tempo, mais proféticas das tradições de Israel entre as nações. Uma história de sofrimento, de sacrifício, de tortura, perseguição. Eu acho, na minha visão, que ela começa no livro de Hebreus ali. Os encontros dos primeiros judeus messiânicos não era numa sinagoga bonita que nem essa, climatizada, né? Com almoço, puxa vida, lanche e tudo mais. Era nas cavernas, catatumbas, onde se enterravam mortos ali, eles se escondiam ali e se reuniam ali. Então você considere-se um privilegiado estar no lugar desse aqui, com irmãos, e sair daqui livre, sem perseguição. Entre aspas, sem perseguição, entre aspas. Nós vamos falar dessas perseguições. Quem são os Anussins? Quem são esses Anussins? O termo Anussim vem do hebraico anus. Alguém já ouviu falar da palavra anus? Vem do hebraico anus, forçado, coagido. Refere-se especialmente aos judeus da Espanha e de Portugal, que durante a Inquisição foram obrigados a se converter ao cristianismo sob pena de morte. Então, na primeira exposição que eu fiz lá na Briteolã, eu falei sobre esse fato dos Anussins e trouxe algumas situações que é de pouco conhecimento do povo brasileiro, né? A história de livros e escritos que não chegaram ao nosso conhecimento no Brasil. Não foi, Rabino? Então, muita gente fica assustado com o que escuta pela primeira vez, né? Foram obrigados a se converterem ao cristianismo sob pena de morte, exílio ou tortura. Então, nós vimos aqui na região do Nordeste uma história muito triste, de muita tortura, muita perseguição, né? Tanto é que eles saíram da capital de Recife, onde tem a sinagoga mais antiga do Brasil, e se enveredaram nos sertões, nos locais mais ermos, para que a perseguição não chegasse até lá. Muitos mantiveram práticas judaicas secretas. Minha mãe e meu pai tinham práticas judaicas secretas. Meu pai contou as práticas. Acendendo velas no Shabat, escondidos, para que ninguém visse. Evitando carne de porco. Eu vim comer carne de porco uma vez na minha vida, aqui, quando meus pais vieram para cá, e eu que levei para casa. E minha mãe perguntou: por que você trouxe isso? Aqui ninguém come. Eu não sabia de nada, né? Não sabia, ninguém conta para nós, ninguém fala nada para nós, né? Então, carne de porco para mim foi uma novidade quando nós chegamos aqui, recitando Shema em escondido. Então, sempre recitar Shema em escondido, baixinho, em forma de reza, né? Minha mãe tinha uma reza especial que não existe no catolicismo, chamada as Santas Vaqueiras. Nunca vi falar disso aí. Nunca. Nem quando eu era católico, eu já fui católico, né?
Nem quando nunca ouvi falar. Então são costumes e práticas que, se você for procurar o conhecimento delas, elas denunciam quem era realmente seu passado, né? O Talmud, especialmente o tratado os tratados como Sanhedrin, reconhece que aquele que peca sob coerção, não é julgado como rebelde voluntário, como se tivesse vontade de pecar. Ele não é julgado dessa forma. A ética do Sinai, revelada na entrega da Torá, no Humash, estabelece que Deus vê o coração. Ele não vê, por exemplo, você tem uma regra no Talmud que diz que se você não puder cumprir uma determinada lei, tirando 3 leis, você pode quebrar aquela lei naquele dia. Porque a vida tem prioridade. A vida tem prioridade. Então, os Anusim quebraram várias regras, mas por causa da prioridade da vida. Por causa da prioridade. E você tem quebrado algumas regras aí por causa da prioridade de viver a Torá muitas vezes. Nesses dias, nos dias de hoje. Não como os Anussins, mas os dias de hoje, da forma com que você está abordando e está colocando a sua vida na presença de Hashem. Estabelece que Deus vê o coração. Assim, o Anus não é traidor, mas sobrevivente. Ele não traiu nada, ele sobrevive, porque a vida tem prioridade. A vida tem prioridade. Redescoberta e retorno. Quando você descobre que você é Anusim e você pensa em retornar, é uma luta gigantesca. Porque você sai de um tipo de sociedade e emergir em outra sociedade, você vai afrontar toda uma família, uma cadeia de família, que tem os seus costumes e suas práticas, e que não aceita outras práticas. Então você vai enfrentar, muitas vezes, abandono, né? Descrédito, né? Pessoas da sua própria casa que tinham um determinado conceito com você, agora perde esse conceito. Você enfrenta tudo isso a partir da revelação de quem você é realmente. A partir do século XX, especialmente após a criação do Estado de Israel, muitos descendentes de Anusim começaram a redescobrir suas raízes, que nem eu. Eu comecei a descobrir minhas raízes, que eu não sabia. No Brasil, América Latina, até ao sul dos Estados Unidos, famílias inteiras passaram a investigar sobrenomes, comumente de documentos históricos, costumes de documentos históricos. Nesse contexto, parte desses documentos encontrou no judaísmo messiânico, parte desses descendentes encontrou no judaísmo messiânico uma ponte espiritual, que nem eu. Eu saí da igreja católica, fui para a igreja evangélica e encontrei uma ligação forte quando achei o judaísmo. Muito forte mesmo. De tal forma que eu era pastor numa igreja e migrei para o judaísmo de uma forma sobrenatural, sem convite de ninguém. Sem ninguém me convidar. Eu fui porque quis. Ninguém apontou que ali era o certo. Eu fui porque quis. Então, uma locução interior, algo de dentro do coração, me empurrou para aquela situação. Retorno à identidade judaica unido à fé em Yeshua como Mashiach. Isso foi muito mais forte. Quando eu fui levado ao judaísmo novamente, eu fui levado pelos braços de Mashiach. Eu não fui pelo que estava simplesmente na Torá, mas que o Mashiach me levava até essa Torá. Me dava ela de presente. Eu amei essa Torá. A maneira com que o Mashiach me apresentou, eu amei essa Torá. Não foi os ortodoxos que me levaram usando peote, chapéu preto. Não foi. Foi o Mashiach e Yeshua que me levou até essa Torá. E eu me senti amado e privilegiado, porque ele se lembrou de mim. Se lembrou de nós. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. A Peshita aramaica
versão antiga das escrituras da Brit Hadashah em aramaico, idioma próprio e próximo ao falado por Yeshua, preserva a identidade judaica dos primeiros discípulos. Lá na Peshita você vai ver essa preservação dessa identidade minha e sua. Você vai ver porque é minha e sua. Ali Yeshua não funda uma nova religião, não? Ele não fundou nenhuma igreja. Ele ide e pregai, né? Ele falou ide e pregai. Não mandou fundar uma igreja. Porque já existia sinagoga. Em Atos 15, verso 19 ao 21. Qual é o conselho no 20? Porque Moisés é pregado todos os sábados e todos os sábados tem quem o pregue em todas as cidades. Não existia igreja, já tinha sinagoga. Por que ele não fundou uma igreja? Porque já tinha sinagogas. Já tinha sinagogas. Ali Yeshua não fundou uma nova religião. Ele cumpre a Torá em Mateus, em Matatiahu, capítulo 5, verso 17. E é apresentado como o Mashiach, o seu Mashiach, prometido no Humash e nos Neviim, nos profetas. A doutora, não sei se você já ouviu falar da doutora Anita Weingart-Novinsky, de abençoada memória. Foi a referência acadêmica no Brasil sobre os cristãos novos. Ela tem tese de doutorado sobre isso. Conversos ou Binei Anussim. Não tem Binei. Já ia falar, mas não vou falar. Só tem Binei Anussim aqui no documento dela. Não tem outros Binei. Vamos dizer assim. Não tem outros Binei. Captou você? Captou. Amém. Baruch Hashem. Captou. Judeus forçados a converter-se ao catolicismo pela Inquisição portuguesa. Porém, existem limitações importantes nas pesquisas dela e na interpretação popular sobre genealogia e sobrenomes Anussim. Temos que prestar atenção. Não são todos os sobrenomes que fazem parte desse grupo de Anussim. Esse sobrenome tem que ter, segundo estudiosos, mais de 200 anos na família. Se ele for novo, tiver menos de 200 anos, ele já não tem praticamente quase 5% de chance de ser Anussim. Ele tem que ter mais de 200 anos na família, segundo estudiosos. Anita Novinsky foi professora, historiadora e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Especialista na Inquisição Portuguesa e nos cristãos novos do Brasil colônia. Ela era uma especialista, uma mulher dotada de um alto conhecimento, uma mulher judia, uma mulher que é referência hoje no mundo, não só no Brasil, no mundo. Muitos doutores e acadêmicos estudam as teses dela e usam as teses dela nas suas conclusões. Ela mostrou que muitos cristãos novos, descendentes de judeus forçados à conversão, viveram no Brasil entre os séculos 16 e 18, especialmente na Bahia e no Nordeste da onde eu vim. Nordeste da minha região, onde eu vim. Olha a minha cara. Não sou gaúcho, né? Não sou descendente de alemão. Tenho uma parte de africano, mas tenho uma boa parte de judeu. Fiz o DNA e vi, né? E o que acontece? Houve essa mistura, por isso que eu mostrei a primeira imagem para vocês. Lembra da primeira imagem? Muitos judeus de aparências diferentes. Judeu negro, judeu mulato, judeu branco, judeu... Porque houve uma mistura de raças para proteger o judeu. E eu expliquei isso no primeiro vídeo, lembra? Quem puder assistir o primeiro vídeo sobre isso, está lá no CBJM, que eu falo sobre essa mistura e a necessidade dessa mistura das raças. Documentos do Santo Ofício mostram perseguições, prisões e punições por suspeita de judaísmo, evidenciando a presença de judeus
e seus descendentes no Brasil colônia. Então, realmente, os documentos dela provam que esses judeus tiveram aqui no Brasil colônia, eles tiveram e eles ficaram. Eles não foram embora. Alguns foram, mas a maioria esmagadora ficou e foi espalhando o seu DNA nesse Brasil afora. Então você está sentado aí achando que não tem nada a ver com o que está acontecendo em Israel? E o seu sangue, dentro nas suas veias, corre o sangue judeu. E você sentiu no seu coração que precisava estar numa sinagoga, mas acha que foi um impulso. Não, foi um chamado do Eterno. As suas raízes antigas. Por que você não está ali na igreja do lado? Porque você recebeu um chamado às suas raízes antigas. Existe uma profecia de Sefarad que herdarão o Negev. Eu creio. Já estou marcando uma terra lá, um pedacinho de terra para mim lá. Baruch Hashem. Sobrenomes, anuncio. A genealogia. Uma ideia que circula popularmente, especialmente em comunidades de genealogia e grupos de anuncio, é que certos sobrenomes muito comuns no Brasil indicariam a ancestralidade judaica e que uma grande parte da população teria essa mistura sanguínea. As pesquisas acadêmicas de Novinsky não sustentam essa afirmação literal. E historiadores alertam que existe essa sustentação da Anitta e que nem todos, por isso que eu expliquei para vocês, nem todos que têm o sobrenome são descendentes de Anussins. E cristãos velhos chegaram a usar também esses sobrenomes. Não existe uma lista cientificamente confiável de sobrenomes judaicos no Brasil. Não existe essa lista confiável. Muitos sobrenomes comuns, Silva, Costa, Carvalho, Pinheiro, etc., eram usados tanto por cristãos novos quanto por cristãos velhos. Então existe esse certo cuidado para saber. Você vai ver que isso não tem muita importância na salvação eterna, de ser judeu ou não. Mas eu quero dizer que tem muita gente enganando, né, dizendo que é judeu, e Paulo diz que é judeu e não é, né? Até no judaísmo tradicional. Eu sou judeu, tenho carteirinha do tal, e quero falar contra os outros judeus, porque eu tenho direito. Tem muita gente que não é judeu. Paulo alertou lá na carta dele. Dizem que é judeus e não são, né? Muitos sobrenomes comuns, Silva, Costa, Carvalho, Pinheiro e etc. A associação genealógica entre sobrenomes e origem judaica é complexa e requer documentos históricos e pesquisa meticulosa. Não é da noite para o dia que você descobre que é judeu messiânico. Existe uma história, judeu anuncio, existe uma documentação, uma história que você tem que levantar. Não pode ser feita apenas por nomes. Então tem que ter testemunhos dos seus antepassados, como meu pai. Eu tenho um vídeo do meu pai falando no YouTube, né? Não sei se eu mandei para o Rabino, aí não mandei. Mas tem um vídeo do meu pai, antes dele morrer, entrevistando ele contando sem saber do que se tratava. Eu falei que era para deixar para os meus irmãos. Ele não sabia o que falar, não sabia para quem eu iria usar, né? E ele falando, contando história, porque enterrava daquele jeito, porque o quarto ficava 7 dias fechado, sem ninguém entrar, porque na sexta até o sábado ninguém fazia nada em casa, né? Ninguém mexia nas coisas, fazia até as 18 da sexta, no sábado já não fazia nada. Então tem todas essas histórias, porque não podia colocar a mão na cabeça, né? Para rezar com a mão na cabeça, não podia. Então, todas essas histórias aí, e a gente vai juntando esse arcabouço de provas e vai construindo, né? É assim que você chega à prova concreta de que você é um anuncio, juntamente com o DNA e outras coisas, mas nem mesmo o DNA consegue provar isso. A perseguição judeus e cristãos.
Historicamente, houve perseguição mútua em diferentes épocas. Judeus perseguidos pela cristandade, instituição, inquisição, como foi o caso dos meus antepassados. Judeus messiânicos rejeitados, tanto por setores do judaísmo tradicional, quanto por cristãos que os consideram legalistas. Torá, lei, judaizantes. Essa perseguição, ela existe hoje, ou não, Marcelo? Nós somos perseguidos dos dois lados. Baruch Hashem, porque já éramos no tempo de Paulo, já éramos no tempo de Constantino, já éramos perseguidos. O livro do Dia do Juízo, de David Hunt. Alguém já vai falar de David Hunt? Pastor David Hunt? Exatamente. Após a sua morte foi homenageado por Israel. Israel homenageou a vida desse homem. A importância dele. Ele escreveu o livro maravilhoso, O Dia do Juízo. Quem puder comprar e ler, leia. As fontes que ele coloca lá. Ele vai explicar o porquê da guerra. Por que está acontecendo essa guerra. David Hunt critica sistemas religiosos que se afastaram da simplicidade do evangelho e se tornaram estruturas de poder. Meu Deus, ele está falando dos dias de hoje. Estruturas de poder. Está vendo um ali com estrutura de poder? Coitado. Rabino Maurício. Carrega a sinagoga nas costas. Roxo Marcelo. Eu vi ele trabalhando até as 2. A mulher dele trabalhando até tarde. Totalmente ao contrário. Meu Deus do céu. Estrutura de poder. Mas ela existe nos dias de hoje? Muito. Podemos ver bem próximo daqui algumas estruturas de poder. Ele também dialoga com temas semelhantes aos que sua outra obra sobre a mulher montada na besta, que é um outro livro muito bom dele, não sei se você já leu, muito bom, Mulher Montada na Besta, associando estruturas religiosas corruptas à figura profética de Apocalipse. Uma mulher montada na besta, né? A taça com o sangue dos inocentes na mão. Ele escreve sobre isso. Apocalipse 17 e a grande prostituta. Em Apocalipse 17, Yohanan vê a grande prostituta sentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e escarlate, embriagada com o sangue dos santos. Quem são os santos? E o que é santo? O que é santo em hebraico? Kadosh. E o que é Kadosh? Separado. Nós estamos entre um grupo e outro grupo. Nós estamos separados. Estamos separados, então estamos em situação de Kadosh, santidade. Santidade. Estamos em situação de santidade. O nível pshat literal trata-se de um sistema religioso político corrupto, onde há corrupção, onde não há lei. Se não há lei, há corrupção. Isso é fato. Apostasia. O nível remes, sugestivo, aponta para alianças espiritualmente adulteradas. Então você vê poder, você vê uma série de coisas em vários outros sistemas religiosos. Você vê pessoas soprando, fazendo uma série de coisas, fazendo alegorias e um monte de coisas, mas você não vê lei, não vê Torá, não vê um chão firme para pisar. E aí esses locais viram rodoviárias. Entra hoje, sai, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Quando é que a Torá vai ser escrita no coração? Que a profecia é para escrever a Torá no coração. É para que ela esteja escrita no coração. Mesmo que alguém venha e tome o Sefer Torá aqui, vai estar no coração dele. Ou não?
Se você andar sem o seu tzitzit na rua, ele não vai estar no seu coração? Essa profecia está sendo cumprida nas nossas vidas. A Torá está sendo escrita no nosso coração todos os dias. Mas e eles? E aí que vamos entrar, judeus messiânicos e anunciantes, sendo luz no meio das trevas, luz no meio das trevas. No livro Drash, ecoa os profetas como Jeremias e Ezequiel, que chamaram sistemas infiéis de prostituição espiritual. Isso é grave. Estamos vendo nos dias de hoje, nos últimos dias. No nível Sod, que é o nível da revelação, revela o juízo final de Deus contra toda religião que se prostitui com o poder de o poder e persegue os fiéis. Dentro dessa leitura simbólica, muitos veem a perseguição inquisitorial como expressão histórica dessa prostituição religiosa. Então, essa perseguição que nós, judeus messiânicos, estamos enfrentando é uma expressão dessa perseguição religiosa, dessa prostituição religiosa. A rejeição, marginalização dos anusim e messiânicos como parte do conflito entre tradição institucional e revelação viva. Nós estamos vendo isso nos nossos dias. Somos sendo afrontados todos os dias por guardar a Torá, por amar Mashiach, nosso Salvador, por entregar nossa vida todos os dias por aquele que deu a sua própria vida por cada um de nós, por reconhecer nele o Messias da profecia. Isaías 53. Judeus messiânicos e a Torá viva. O judaísmo messiânico afirma que a Torá continua viva. Nenhum judeu messiânico nega essa Torá. Todos os dias eles confirmam, nós confirmamos. A Torá continua em evidência, continua viva. E Yeshua é sua personalidade viva. Nós declaramos todos os dias que Yeshua é a personalidade da própria Torá viva. É por ele que eu estou aqui guardando a Torá. Foi ele que me trouxe até a Torá. Se ele não é a Torá viva, então estou fazendo o que aqui? Vou embora. Davar Elohim, palavra de Deus. O Sinai não foi abolido, não. A Torá que foi dada e o Sinai não foi abolido, mas ampliado no coração. Continuamos no Sinai. Nós voltamos para o Sinai. Nós podemos escutar o som do shofar. Podemos ver o quê? As vozes, ver as vozes. Não só ouvir, mas ver as vozes, como está escrito no original. A ética do Sinai ensina responsabilidade, justiça e fidelidade. A Peshita mostra que os primeiros discípulos eram judeus fiéis à Torá. Os primeiros discípulos de Yeshua, judeus fiéis à Torá, cumpridores dos mandamentos e das festas bíblicas. O Talmud declara que todo Israel tem parte do mundo vindouro. Sanhedrin 90a. Reconhecendo a amplitude da misericórdia divina. O próprio Talmud reconhece isso. Assim, para muitos anunciantes messiânicos, retornar à Torá por meio do Mashiach é restaurar a identidade roubada pela coerção histórica. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou restaurando a minha identidade judaica. E é minha! É minha! Ninguém tem o direito de dizer, não, você não tem direito. Ela é minha, por herança. E é sua por herança. Ninguém tem o direito de falar para você que você não tem direito. Não, não tem. Porque é nossa. Ela não foi dada lá em Israel, foi dada no Sinai. Recentemente, eu digo há uns 10 anos atrás, o reinado de Israel pensou o Estado de Israel para filtrar essa questão de judeus messiânicos, de aceitá-los como cidadãos israelenses. E
a autoridade disse o seguinte: se vocês começarem a achar, podem decidir quem pode ser judeu, nós vamos começar a dizer quem pode ser judeu. Quer dizer, é uma estrutura de poder. Uma estrutura de poder. Não condiz com a Torá. Não condiz com a Torá. Vão poder escolher agora? Muitos judeus tradicionais não reconhecem o judaísmo messiânico como parte legítima do judaísmo. Muitos não reconhecem. Muitos não reconhecem como parte do judaísmo. A principal razão é cristológica, a crença em Yeshua como Mashiach. Então, o fato de não nos reconhecer como judeus é porque nós reconhecemos Yeshua como Mashiach. Mas tem judeu reconhecendo Bar-Koba como Mashiach, Schneerson como Mashiach. Tem tantos Mashiach e ninguém reclama deles. Mas nós somos rebeldes, né? Por outro lado, muitos cristãos não reconhecem o valor contínuo da Torá ou da identidade judaica. Então, nós estamos entre a cruz e a espada, vamos dizer assim, né? No meio dessa guerra. Por outro lado, muitos cristãos não reconhecem. O resultado é que os messiânicos frequentemente ficam entre dois mundos. Lembrando Yosef entre seus irmãos. Lembra de José? Entre seus irmãos. Egito, seus irmãos. A história de Yosef remete muito à nossa história de Anossim e dos judeus messiânicos. Judeus messiânicos. Lembrando de Yosef. Rejeitado antes de ser reconhecido. Nós estamos rejeitados antes de sermos reconhecidos. Mas espere. O tempo do reconhecimento está chegando e vai ser pesado. O tempo do reconhecimento está chegando e vai ser pesado. Apocalipse 17 mostra que o sistema corrupto cai. Ele vai cair. Ele vai cair. Apocalipse 19 mostra as bodas do Cordeiro. Baruch Hashem. Se a grande prostituta representa o sistema que mistura fé com poder e perseguição, então o remanescente fiel, incluindo Anossim, restaurados e judeus messiânicos, pode ser visto como parte da noiva que se prepara em pureza. Então, se preparem, porque aqueles ossos que vocês viram lá, de aparências diferentes com talit, povo judeu. Povo judeu. Povo judeu não reconhecido. Mas o reconhecimento virá. Aleluia, Baruch Hashem. Não é sobre superioridade espiritual, gente. Nunca foi. Nunca foi. Guerra, quem tem mais força, mais poder, nós ou eles, nós, nunca foi. É sobre fidelidade. Emuná. Sobre fé. Sempre foi. É por isso que ele está aqui cansado, num ato de fé. Dormiu acho que 4 horas só. Ele é mulher. Nós dormimos até menos, que o celular acordava a gente aí meia hora. Estamos aqui pelo ato de fé, gente, não para ser reconhecido por ninguém, né? Para fazer sucesso, né? Não estamos aqui para fazer sucesso, estamos aqui pelo ato de fé. Não é sobre superioridade espiritual, não. É sobre fidelidade, sobre fé. Os Anossim representam sementes enterradas na dor da história, porque tiveram que se esconder para não morrer. Muito dolorido. Famílias separadas porque não podiam já mais se conversar, tiveram que mudar nunca mais se falaram. E hoje você tem parentes que você não conhece,
espalhado pelo Brasil aí, nem sabe, só no DNA que vai mostrar. Olha, você é parente de fulano, de Beltrano. A Torá representa a aliança eterna. Yeshua representa seu cumprimento vivo. O julgamento da prostituta em Apocalipse 17 não é apenas condenação, é purificação da história. Porque a história precisa ser purificada, não pode ficar assim, gente. Tanta injustiça, tanta perseguição. Eu acredito que você deve cobrar todos os dias, Senhor, por que acontece isso comigo? Por que as coisas são mais fáceis? Porque para mim tudo é mais difícil. Vai ter um tempo na história que essa justiça virá. Mas ela virá de uma forma definitiva, não de uma forma gradual, né? A nível de conta-gotas. E ela está por vir. Israel voltou. Ninguém tira mais Israel de lá. Am Israel, Rai. Israel voltou, ninguém tira mais. A história está para se cumprir, o cenário está pronto. Né? O pano de fundo é o Domo da Rocha. O Kotel Hamaravi. Muro das Lamentações. Isso é o pano de fundo, o centro de tudo. Não tem como esconder de ninguém. Podem, aí os adeptos à conspiração, inventar histórias e tudo mais, mas sempre vão parar ali, naquele lugar santo e maravilhoso. É Deus dizendo, eu não esqueci meu povo. Ele não esqueceu seu povo. E o seu povo não só está lá em Israel, como está aqui hoje, reunido. Somos o povo de Deus junto com Israel. O povo de Deus. Baruch Hashem. Assim como no Sinai houve fogo e voz, e como no Apocalipse há trovões e glória, a narrativa converge para a restauração. O cenário está pronto para haver uma restauração de todas as coisas. A esperança final não está em sistemas religiosos, está na fé, no cumprimento das mitzvot, dos mandamentos, na Torá e na fé no Mashiach. Não está em conhecimento institucional, não está em aceitação social. Eu preciso ser aceito. Sou judeu, mas eu preciso ser aceito no meio do judaísmo tradicional. Não preciso ser aceito. Eles não estão me aceitando. Eu já estou meio... Não estou nem aí se eles estão me aceitando. Eu continuo judeu. E continuo com Israel. E amando o nosso povo. Não estou preocupado se vão me aceitar ou não. Sou judeu. O dia do julgamento está vindo. Vamos ver. Né? Vamos ver. Não está em reconhecimento institucional, não está em aceitação social, está no Mashiach de Israel. E quem é o Mashiach de Israel? Yeshua. Yeshua é o Mashiach de Israel, aleluia. Yeshua, o filho de Davi, que segundo a Peshita é chamado Malca de Israel, rei de Israel, permanece o centro da promessa. E se houve coerção, perseguição e rejeição, também haverá restauração, reconhecimento e redenção. Baruch Hashem, haverá redenção. Porque aquele que fez aliança no Sinai é fiel para cumprir cada promessa. Cada promessa. Cada promessa. Isso aqui não é história da carochinha, as promessas estabelecidas nos profetas, nos escritos, na Brit Hadashah e na própria Torá. Ele é fiel para cumprir todas essas promessas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Porque aquele que fez aliança no Sinai é fiel para cumprir cada promessa. E a última palavra da história não é inquisição. Não é perseguição, não é rejeição, não é prostituição espiritual, é reino. É reino.
O reino permanece ao Mashiach de Israel. Pertence ao Mashiach de Israel. É dele o reino. Existe uma promessa de redenção dos dispersos. Quem são os dispersos? Aí, estou mostrando os dispersos. Vocês são os dispersos, nós somos dispersos. Existe uma promessa específica para nós, os dispersos. Desde a Torá, no livro de Devarim, Deuteronômio 30, 1:4, a promessa clara diz: ainda que os teus desterrados estejam na extremidade dos céus. Quem é desterrado aqui hoje? Quem é desterrado aqui hoje, levante a mão. Ainda que os teus desterrados estejam nas extremidades do céu, de lá o Eterno te ajuntará. Ele te ajuntará. Ele te trará para baixo das suas asas. Te ajuntará. O contexto é exílio por infidelidade, mas seguido de restauração no fim dos dias. Os Anusim entram nesse cenário histórico, judeus dispersos, forçados, assimilados, mas não apagados da memória divina. Nós somos forçados, nós somos assimilados, mas hoje o Eterno tem nos trazido a Torá pelos méritos do Mashiach. Tem nos trazido essa Torá, não é só para carregar embaixo do braço, nem vimos muita gente fazendo. Vamos para a igreja, vamos para a sinagoga, sei lá. Essa é escrita no coração. Muitas vezes eu nem preciso dela aqui na mão. Ela está aqui, no peito, gravada no coração. Os profetas e o retorno oculto. Esse retorno que eu estou falando é um retorno oculto. Porque outrora ele estava escondido, agora ele começa a ser revelado. E aí é o ponto-chave. Por que ele começa a ser revelado agora? Porque estamos nos últimos dias. É necessário ser revelado agora. É necessário dizer quem você é. É necessário você declarar quem você é. Em Ezequiel capítulo 37, Vale dos Ossos Secos. Eu sempre li esse texto, mas eu não entendia direito. Agora, vendo esse cenário, eu começo a entender o que são esse Vale dos Ossos Secos. Estou vendo aqui os ossos criando tendões. Nesse lugar, em Joinville. Mas vai chegar carne aí. Vai chegar músculo aí. Tenha fé. Muita carne. Exatamente. Ossos secos. Nossa esperança. Se perdeu a fera, os anuncios escondidos, esperança se perdeu. O nível Pshat, pela fala do exílio babilônico. No Sod, muitos intérpretes veem um retorno escatológico de identidades aparentemente mortas. Nós, anuncios, estavam aparentemente, não existiam. Israel voltou a ser Israel, mas só pronto. Daí apareceu os anuncios, apareceu os judeus da Etiópia, que foram levados para Israel, e está aparecendo judeu de toda parte. De tudo que é parte. Quem me gerou esses? Quem me gerou esses? Né? Nem parece comigo. Nem parece comigo. Os anuncios simbolizam ossos que pareceram secos na história, mas carregavam memória espiritual. Nós carregamos essa memória espiritual. Eu, você, carregamos essa memória espiritual. Muitas vezes você se pergunta por que eu estou na sinagoga e não estou no terra, né? Por quê? Porque você foi chamado não por o Rabino Marcelo, o Rabino, olha, pelo Rote Marcelo, pelo Rabino Maurício. Você foi chamado por uma locução interior e está no seu DNA. A sua história não terminou ainda. Ninguém foi convidado, porque a sua história não terminou.
Você acha que a sua história terminou? Não terminou ainda. Ela só acaba quando o Eterno falar. Acabou. Então a sua história continua. Paulo e o mistério revelado. O texto central de Romanos 11, carta aos Romanos. Paulo declara: Israel não foi rejeitado, Romanos 11, 1. Há um remanescente fiel, Romanos 11, 5. Olha o remanescente fiel aqui. Fiel ao quê? Fiel ao Mashiach e à Torá. Remanescente fiel. Todo Israel será salvo, Romanos 11, 26. Todo? Ué, mas todo Israel está lá dentro hoje? Então ele está agindo aqui. Todo Israel será salvo. Olha, todo Israel será salvo. Ele está nos incluindo nessa história. Ele chama isso de mistério. Por que mistério? Porque nem todo judeu que está lá dentro é o todo Israel. Existe uma boa parte que está fora de Israel. Todo judeu será salvo. A oliveira não é substituída. Ela recebe enxerto. Qual é o enxerto? Nós estamos entre judeus e não judeus nessa sinagoga. Precisa do enxerto para se sustentar. A paraxá de hoje, o meio shekel, precisa do outro meio shekel. Não é isso? Para se sustentar. Paraxá de hoje. Onde entra os anusim? Já estou terminando. Teologicamente, podemos enxergar 3 camadas: judeus fiéis preservados, gentios enxertados, judeus assimilados que retornam. Os anuncios ocupam um espaço singular, halaquicamente visto como descendentes forçados, historicamente misturados entre as nações, profeticamente parte da restauração. Se foram forçados a viver como gentios, mas possuem raiz israelita, tornam-se símbolo vivo da tensão entre raiz e enxerto. Símbolos vivos da tensão. Por isso nós estamos aqui pressionados. Por isso as coisas não são fáceis para nós. Nós somos símbolos dessa tensão, gente. Você tem que entender. Ah, mas está tão difícil. Ô, Marcelo, não vai dar para ir não. Está meio difícil as coisas para mim. Né? Muito longe agora ficou. Tivesse mais perto aqui? Estou contando alguma coisa. Paulo e o tempo dos gentios. Em Romanos 11, 25, Paulo fala: o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios estão entrando aqui, gente. Judeus e gentios juntos. Você está contemplando isso que Paulo está falando? Judeus e gentios juntos. Onde já se viu isso? Plenitude dos gentios. Palavra de Paulo se cumprindo aqui. A plenitude dos gentios. A palavra plenitude, pleroma, indica completude numérica. Completude o quê? Numérica. É o número de gentios que aumenta o número de judeus messiânicos. E judeus anunciam. Esse número que infla o tamanho do grupo. Alguns intérpretes veem aqui gentios genuínos entrando na aliança. Diga Baruch Hashem. Gentios genuínos entrando na aliança. E também descendentes dispersos retornando atrás da fé no Mashiach. E alguns de nós aqui. Baruch Hashem. Isso ecoa a Oséias 1:10. No lugar onde se dizia: vós não sois meu povo, se dirá: filhos do Deus vivo. Paulo cita esse texto em Romanos 9. Enxerto, gentios ou Israel perdido. Existem 2 correntes interpretativas. Interpretação clássica,
gentios sem ascendência judaica são enxertados espiritualmente. Interpretação restauracional. Parte dos gentios pode incluir descendentes assimilados de Israel que perderam consciência de identidade. Biblicamente, ambas podem coexistir sem contradição. Para encerrar, e já encerrando, a descoberta do fim dos tempos. Em Daniel capítulo 12, verso 4, lemos: muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Hoje vemos genealogias reveladas, testes de DNA, retornos identitários, crescimento do interesse pelas raízes hebraicas. Isso não prova automaticamente cumprimento profético, mas pode se alinhar com o movimento de restauração previsto. Contudo, conteúdo teológico importante. É essencial manter equilíbrio. A salvação não vem pelo sangue biológico, preste atenção. Nem o enxerto depende do DNA. Tudo depende da fidelidade ao Mashiach. Paulo deixa claro: raiz sustenta os ramos, e não o contrário. Conclusão, já estou terminando. Se os anusim representam sementes escondidas na história, e se os gentios enxertados representam graça ampliada, então Romanos 11 revela um plano maior. Israel não foi substituído. Os gentios não são intrusos. A raiz permanece santa. O enxerto participa da seiva. O que parecia ruptura tornou-se expansão. A oliveira está sendo preparada para sua plenitude. E quando Paulo diz: ó profundeza das riquezas da sabedoria de Deus, Romanos 11, 33, ele está contemplando exatamente isso. Um plano onde dispersão gera restauração, onde coerção não apaga a promessa, e onde o Mashiach une raiz a ramos. E para encerrar agora mesmo, se os anusim retornam, se gentios são enxertados, se Israel desperta, então não estamos vendo substituição, mas reconciliação escatológica. No centro de tudo está o Mashiach de Israel, Yeshua, aquele que mantém viva a oliveira eterna, Yeshua HaMashiach. Am Israel Rai. Amém. Baruch Shem.